boa tarde, estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto agora. Nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo, também pela rádio Universal AM 810 de Santos e nas redes sociais. E hoje, quinta-feira, gente do MPD que Fala, é uma parceria nossa com o movimento Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Eu apresento agora os nossos convidados de hoje para análise e debate dos nossos temas. E com a gente, Fernando Lotto, publicitário, assessor executivo da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e secretário executivo da ABCV, a Associação Brasileira das Empresas de Ciências da Vida. Fernando, tudo bem? Boa tarde, como está? Boa tarde, Mauro. Boa tarde, os colegas aqui presentes, doutora Eliana, doutora Adriana e doutor Liviano. É um prazer estar aqui com vocês novamente, com o time de primeira aí, para tentar contribuir com o debate. Em artigo publicado ontem no jornal Folha de São Paulo, o jornalista Igor Guilou afirma que, por toda a situação política do país, seria de se esperar um pouco mais de resistência do Senado para a recondução de Augusto Aras ao cargo que mais pode dar dor de cabeça a Jair Bolsonaro. No entanto, diz o Igor Guilou, a bovina mansidão vigente em sua sabatina e a tranquila votação em seu favor dizem muito do país. Segundo Guilou, bastou uma negociação do presidente com o Centrão e o discurso de Aras, lembrando como sua gestão enterrou a Operação Lava Jato para que tudo soasse como música aos ouvidos dos senadores. Fernando Lotto, sua avaliação sobre a recondução de Aras para a PGR? Eu entendo que o tema como é que se fala? É bastante polêmico, né? Ele traz aí um passado recente, onde se tinha um contexto. Nesse contexto, o fato, como já foi mencionado pelos colegas, dele ter se posicionado contra a Lava Jato, já, de certa forma, passa a constar negativamente, vamos dizer assim, no histórico dele. Mas, como as coisas mudam tanto, principalmente no campo político, vamos ver o que a gente vai ter pela frente quando, de fato, tiver empossado aí, enfim. Mas, nesse momento, acho que só cabe torcer pelo melhor. As mudanças não são tão rápidas e estamos todos acompanhando, quer dizer, ele também sabe que ele que está sendo bastante vigiado. Vamos torcer para que ele faça a coisa da forma correta, né? O próximo tema, a nova proposta de Código Eleitoral, que acaba de ser apresentada à Câmara pela deputada Margarete Coelho, do Progressistas do Piauí, traz um dispositivo que impede a candidatura de magistrados e membros do Ministério Público que tenham se afastado do cargo há menos de 5 anos. Isso significa que, caso o texto seja aprovado, Sérgio Moro e outros ex-integrantes da Lava Jato não poderão disputar as eleições de 2022. Em acordo com o Palácio do Planalto, o presidente da Câmara, Arthur Lira, se comprometeu a votar rapidamente esse texto. Fernando Lotto, seu entendimento sobre esse dispositivo na nova proposta do Código Eleitoral, dispositivo apresentado aí pela deputada Margarete Coelho, do Progressistas do Piauí, que impede a candidatura de magistrados e membros do Ministério Público, aqueles que se afastaram há menos de 5 anos de seus cargos. Bem, Mauro, eu acho que querer falar alguma coisa depois das falas da doutora Eliana e doutora Adriana é muita pretensão. Eu acho que o que foi colocado é muito coerente. Eu, talvez por um lado um pouco mais prático, não sendo um advogado, não como cidadão, como um cidadão, aquele que não milita no mundo do juridiquês, enfim, eu diria o seguinte: regras não podem ser mudadas no meio do jogo. E se uma regra se aplica para pessoas que terão a mesma exposição, a mesma responsabilidade, as regras também deveriam ser as mesmas. Você não pode ter uma regra para pessoas, para
vamos assim, cargos semelhantes, por que razão? Eu não consigo entender a lógica disso. Então, eu defenderia a manutenção da regra anterior ou uma transição muito bem estruturada, muito bem comunicada. Esse seria, talvez, a minha contribuição para isso. Obviamente, cheira, claro que a gente costuma dizer que nesse mundo tudo vem de motivações, quer dizer, tem motivações dos dois lados, mas a gente tem que preservar as normas, né, gente? Não podemos sair Ativo, mudando. sim. Exatamente. Isso tem que ser respeitado. Faltando 22 minutos para uma, vamos aqui então ao nosso próximo assunto. Fernando, é o seguinte, dando continuidade à série de eventos em comemoração dos seus 30 anos, a CBDL, a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, traz a esclerose múltipla como protagonista desse mês de agosto. O evento Avanços no Diagnóstico, Alternativas Terapêuticas e Monitoramento da Esclerose Múltipla vai acontecer agora dia 30 e trará vários especialistas. Eles vão abordar temas como as dificuldades em estabelecer um diagnóstico preciso, tratamentos para redução dos surtos, alternativas terapêuticas e a desmistificação da doença, além de outros temas. Para a gente falar de uma maneira geral, o que é a esclerose múltipla, o que a sociedade sabe a respeito dessa doença, Fernando Lotto? Oi, Mauro. Eu acho que o ponto vem do objetivo da CBDL, né? Nesse ano que comemora os seus 30 anos, de divulgar o que são, vamos dizer assim, as pautas do calendário normal, né? A gente chama dos meses que recebem cores. O evento de segunda-feira vai acontecer às 17 horas, é aberto, existe no site da CBDL, que é cbdl.org.br, um link para você fazer a inscrição e assistir. Dentro desse evento de segunda-feira, eu queria destacar duas coisas. É a questão de você ter uma médica, no caso, falando sobre isso. Ela é da área, assim, é uma neurologista, ela tem atuação com esclerose múltipla, participa da sociedade e de associação que envolve a doença, e teremos também uma pessoa que não é médica, mas que dirige a Associação Múltipla dos Amigos de Esclerose Múltipla, que é o Gustavo São Martin, que vai falar de uma parte pouco conhecida, que é o que é a esclerose múltipla na vida das pessoas. Essas pessoas interrompem suas atividades, como é que se deu a questão do diagnóstico, e como contornar isso, né? Como conseguir um pouco de qualidade de vida, e hoje a tecnologia colabora imensamente para isso, né? A qualidade de vida dos pacientes, mas basicamente esse é o tema. No caso da médica, nós estamos falando da doutora Aline de Moura Bastos, ela é da Faculdade de Medicina da USP, né? Do Hospital das Clínicas, desculpa, e ela vai cobrir toda a parte da doença. A doença, Mauro, ela não vamos dizer assim, é uma doença complicada, né? No sentido que é uma doença neurológica, crônica, progressiva e autoimune. Então, uma doença muito complexa. Existe ainda muita coisa a ser desvendado sobre a doença, mas já se sabe, por exemplo, que prevalência, as últimas estatísticas apontam que a prevalência para cada 100 mil habitantes seria de 10 a 20 pessoas, ou seja, uma prevalência que está aí, entre outras doenças que tem até mais destaque. É uma doença silenciosa, obviamente, e se o diagnóstico for feito precocemente, como na maioria das doenças, o ganho de qualidade de vida e do tratamento são exponenciais. Tá? Acho que o importante o diagnóstico não é tão simples,
Essa é uma doença que, aliás, falando em mulheres aí, acomete mais mulheres, proporcionalmente mais mulheres do que homens. E a Alguma doença... razão para isso? A ciência sabe a respeito? Não. Até onde eu sei, não, Mauro, não vi isso. Aí é uma questão de dados da prevalência em si, né? Na hora que você divide isso. E, obviamente, as pessoas também, além de a prevalência ser mulher, os pacientes, em geral, não são pacientes abaixo de 20 anos. Isso é uma situação mais rara. O diagnóstico acontece entre os 20 e 40 anos, no caso. O diagnóstico é um diagnóstico, de certa forma, complexo, é um diagnóstico que envolve tanto a parte, como é que se fala, clínica, como a parte laboratorial. Quer dizer, você precisa de achados clínicos, confirmações laboratoriais para concretizar, para fechar esse diagnóstico. E, obviamente, você tem aí, como ferramentas, você tem a parte da ressonância magnética, que é um exame complexo, mas hoje bastante ao alcance da maioria das pessoas, e o exame de coleta do líquor, né, na medula espinhal. Isso são as ferramentas para o diagnóstico. Esse diagnóstico só pode ser feito por um neurologista, e existe aí muita coisa ainda a ser descoberta, mas na medida que você tem associação médica, associação de pacientes, sim, e a sociedade dando visibilidade para isso, as expectativas são bastante promissoras, vamos dizer assim, Mauro. Tempo de sobrevida desses pacientes com qualidade de vida, claro. Com qualidade de vida. Eu vou pegar o caso de uma pessoa que eu acabei não exatamente conhecendo, mas conhecendo sobre ele, que é o Gustavo São Martin, que vai falar na segunda-feira. Obviamente, a sentença de algumas doenças é sempre quase que uma sentença de morte e tal, mas é uma sentença pesada e que, enfim, derruba o chão da pessoa. Mas eu acho que o caso dele é muito exemplar, quer dizer, ele detectou a doença, ele mudou a rotina da sua vida, mas ele continua tocando uma associação, continua fazendo vários trabalhos. Não é uma doença que gera uma incapacidade, na maioria dos casos, vamos dizer assim. Mas é, claro, uma doença bastante sensível, vamos dizer assim. Fernando Lotto, muito rápido também. A Ana Letícia Corrêa, pelo Facebook, pergunta o que já se sabe sobre a parceria da Pfizer com a Eurofarma para a produção das vacinas contra a Covid-19 no Brasil. Anúncio de ontem isso, né? Olha, Mauro, a notícia é nova, né? Possivelmente é uma negociação aí que transcorreu aí durante algum tempo, mas é muito cedo. A gente sabe que a Pfizer tem instalações no Brasil, tem fábricas no Brasil. Por outro lado, a Eurofarma tem um parque industrial muito grande. É possível que é uma alocação de recursos aí, porque a Pfizer colocou a vacina no seu portfólio. Isso implica num volume muito grande. Não vamos esquecer que, do outro lado, eles têm não só o Viagra, como uma série de outros produtos que têm que continuar sendo colocados no mercado. A vacina é um produto de volume amplo. É uma forma de você, dominando toda a tecnologia, ter um parceiro e aumentar a oferta da vacina, no caso, né? Essa é a minha visão, mas não tem nada divulgado além da nota que nós vimos hoje pela manhã. Quero agradecer a presença de todos, em nome da equipe do programa Gente que Fala, nessa edição de quinta-feira, o gente do MPD que Fala, a parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Atrasado aqui, 1:01. Minha gente, obrigado pela audiência. Tchau, até amanhã.